muito, 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 porque eu quero estar como ela quando eu tiver 80 anos. Enfim, esse nosso grupo é um grupo suprapartidário, a gente não discute partido, é um grupo político, né? Porque a gente tem como principal meta diminuir a violência de mulheres e meninas, seja violência doméstica, seja violência de trabalho, porque a gente quer também uma qualidade de vida muito, muito boa. E, infelizmente, nesse país machista, os homens sempre envelhecem de uma forma muito mais leve, né? Então, eu comecei a vir no grupo com essa ideia e aqui eu estou. E estou aqui porque eu aprendo, né? Eu aprendo bastante, mais do que eu dou ao grupo, o grupo que me traz muita informação. Hoje mesmo já foi uma informação que eu aprendi. Então, a gente pisca aqui e a gente aprende. E é um grupo que tem uma casa aberta para todas as mulheres. A gente não é contra os homens, a gente é a favor das mulheres. A gente luta por uma educação inclusiva, com uma saúde para todos. E é lógico, esse comitê, né, da Eneida, a gente tem o comitê desde meninas até mulheres com 80 a mais, 90 a mais. E eu estou aqui por quê? Eu estou aqui porque é algo que me toca muito. Como é que a gente consegue envelhecer com saúde e sendo feliz também. E eu já falei para a Eneida, eu prometi a ela, eu vou fazer 60 anos em fevereiro e eu vou fazer parte deste comitê. Afinal de contas, é 60 a mais. Então, todas muito bem-vindas. Eu acho que aqui a gente começa a fazer um laço de amizade, de rede de apoio. E o grupo dá essa rede de apoio para mim. Quando eu não estou bem, é o grupo que me acolhe. Então, vocês sejam muito bem-vindas. Você contou já a história de você com a Bárbara? Não, deixa que quando ela tiver. Quando ela estiver sentada. Bom, agora vai. Acho que agora. Acho que vai deixar o dedo, né? É esse aí, a apresentação. Aí. Essas meninas maravilhosas, tá? Tem muitas aqui, muitas não quiseram vir. Tem gente de fora. Carla, levanta para o pessoal te conhecer. É a minha segunda vez na casa, né? Eu sou de Goiânia e com muito orgulho faço parte do comitê 60 mais, que me acolheu no Rio São Paulo. Lá na minha cidade também faço parte, mas aqui o coração bate mais forte. Muito bom. Faço parte do grupo das mediadoras também de Goiânia. E a Fernanda, minha filha também, que é de Goiânia, está aqui. Sejam muito bem-vindas, viu? Essas são as mediadoras, algumas estão aqui. O projeto, ele visa entrelaçar narrativas que transcendem as diferenças e erguer pontes para uma compreensão mútua e mais profunda da importância da literatura para o acolhimento de uma longevidade ativa. Rutinha, bom, eu vou ler, eu estou apresentando a Ruth, né? Ruth é assim, aquela potência, tipo de bandeira e tudo aqui, né? Aquela força do Pará. Amiga sempre atente aos mínimos detalhes de uma leitura feita por nós, contribuindo com sua sensibilidade e profissionalismo. Uma menina doce por trás de uma explosão. Por segundo ela própria, neutro é shampoo de bebê. É delicioso escutar a Ruth com toda a sua sabedoria. A Carla iria falar, mas eu sou metida, mas tudo bem. Ruth, agora é com você, por favor.
Bom, primeiro eu prometi não chorar, mas eu não sei se eu vou conseguir não chorar. Fica sentadinho. Melhor na cabeça. Por enquanto ainda dá para ficar. Quando eu começar a fazer assim, vocês me seguram. Eu disse para mim mesmo que eu não ia chorar. Mas eu não sei se eu vou conseguir controlar. Algumas pessoas sabem, outras não sabem, outras conhecem, sabem, mas sabem pouco. Há um mês eu tive uma septicemia gravíssima. Fiquei na UTI. Cheguei quase a ser desenganada. Oriunda de quê? Todo mundo quer saber de onde veio essa septicemia. De uma infecção urinária silenciosa. Acharam que era um infarto e eu fui levada para o hospital totalmente fora já de mim. Tinha totalmente confusa. Não lembro como eu saí de casa, não lembro como eu cheguei no hospital, não lembro nada, só 24 horas depois. Bom, é claro que a gente, nessas horas, diz, opa, chegou, né? Eu não vou contar minha conversa que eu tive lá de cima, mas achei que ia. Então, eu estou muito debilitada, emagreci 4 quilos, é só pelante, agora tem que dar a Deus assim. Então, estar aqui, para mim, foi a coisa mais importante que aconteceu. Porque isso me motivou, tanto que Neida, com esse jeitinho doce dela, Ruth, você tem condições, você quer ir, a gente dá um jeito. Não, eu vou. Porque isso me motivou a sair da cama. Isso me motivou a me arrumar. Isso me motivou a acreditar que eu posso fazer as outras coisas que eu fazia antes de estar como estou. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito, muito, muito obrigada. Primeiro porque eu sei que essa época já é a época meio Natal, sabe? 200 coisas acontecendo ao mesmo tempo. É uma confusão. Agora imagina, eu estou com a confusão e tal, porque o Tico e o Teco ainda não estão se falando, sabe? Estão só se conhecendo, né? Então, eu sei que é difícil, foi difícil para muita gente. E para mim, mais do que estar aqui, né, todos os sentidos, é poder falar da minha região, que é a Amazônia. Eu nasci em Belém do Pará, eu me criei em Belém do Pará, eu estudei, eu me formei, eu tive filhos, eu casei, tudo eu fiz em Belém. Dei aulas, fui pesquisadora, jornalista na Embrapa durante 25 anos. E aí outros motivos da outra história, da outra apresentação, me trouxeram para São Paulo. E eu estou aqui com a filha, que deve estar chegando aí, e falar dessa pessoa, desse cara aí, para mim é uma oportunidade, é uma homenagem tão grande, que talvez nem ele não cita nem um centésimo disso. Por quê? Porque ele é muito homenageado, ele é muito querido, ele é muito reconhecido, e para mim ele é o cara. Então, nós vamos falar de quê hoje? De Lúcio Flávio Pinto. É um cara pouco conhecido no Brasil, principalmente sul, sudeste, centro-oeste, mas bastante conhecido na Amazônia e, o mais interessante, fora do Brasil. É o cara que é a voz da Amazônia, foi a voz da Amazônia durante 4 décadas, né? E ele é aquela pessoa que deu a vida pela Amazônia. Premiadíssimo, vamos chegar lá. Então, ele é um amazônida, como ele mesmo se domina. Hoje todo mundo está se chamando de amazônida, mas poucas pessoas sabem a diferença entre amazônico, amazônica e amazônida. O amazônida, que o Lúcio tanto preserva, é aquele cara que se veste de bandeira.
Sabe? É aquele cara que tem o prazer de trazer um bombom de cupuaçu. É o cara que chora quando vê a floresta queimando, a árvore sendo derrubada. Esse é um amazônida. Ele não só nasceu lá, ele vive. Ele tem, como eu disse para minha sobrinha, o sangue dele não é vermelho, não. É cor de açaí. Sabe? Porque a gente, desde pequenininho, a gente toma açaí, a gente não come arroz. A gente come açaí com farinha, com peixe, com carne assada, com camarão. Então, o nosso sangue não é vermelho. Ele é açaí, cor de açaí. Isso é ser amazônica. E não só amazônica. Né? Tem gente que nasce, vai embora e corta os laços. A minha filha que vai chegar, ela veio para cá com 12 anos. Mas onde ela andava, todo mundo dizia, essa menina é de Belém, né? Digo, não perde o Amazônia, pelo amor de Deus. Tá? Então, ele é considerado um dos maiores expoentes do jornalismo, que desde muito tempo defende a Amazônia. Seus textos são muito contundentes, são sensíveis e, ao mesmo tempo, chegou a minha filha. E, ao mesmo tempo, ele tenta aplacar uma fúria que ele tem como caboclo. Aqui vocês chamam caipira, né? Pra gente lá é caboclo. E ele é caboclo, bonitinho assim, é caboclo. Tá? É caboclo, dito com o português perfeito. É caboclo. Então, ele vê as grandes empresas, sempre viu que as grandes empresas raras são as que podem levar algum tipo de benfeitoria, algum tipo de vantagem, algo para aquela região. Normalmente é para ganhar dinheiro. Normalmente, e ganhar dinheiro não significa só ganhar dinheiro, significa destruir em função do dinheiro. Isso não é de agora, não. Isso é de séculos. Né? Então, quem é esse cara que sempre escreveu da tentativa de salvar a Amazônia? Bom, ele nasceu em Santarém. Santarém é a segunda cidade maior do Pará. Né? Maior do Pará. Onde tem, para quem gosta de turismo, onde tem Alter do Chão, que é considerada uma das praias mais lindas do mundo, que nós, brasileiros, também não conhecemos, mas que, na época das praias, são cheios de navios de turismo, de cruzeiros vindo dos Estados Unidos, principalmente. Então, a gente precisa conhecer isso é nosso. Né? Mas a gente não sabe. A gente vai lá para Miami, mas não vai para o Alter do Chão. E o Lúcio, ele começou precocemente já, aos 15 anos, né, fazendo programa de rádio, indo para a rádio, e nunca mais ele abandonou a palavra. Né? Aos 16, já se mudou para Belém, e começou como repórter, isso aos 16 anos, do jornal A Província do Pará, que coincidentemente eu também comecei lá. Lá era a escola de jornalismo, não tinha ainda curso de comunicação, e que era do Diários Associados. Né? Aos 18 ele veio aqui para São Paulo, aí entrou para o jornal O Estado de São Paulo, onde ele ficou no Estadão, de 71 a 88, porque ele passou a ser repórter setorizado da Amazônia, chefe de sucursal da Amazônia. Aí aqui já se formou em Sociologia pela USP, aí voltou em Belém em 74, de São Paulo à Amazônia, fez do jornalismo a sua resistência. Gente, mas não é esse cara assim que... não. Primeiro ele era um doce, bem
era lindo, claro que eu era uma das apaixonadas por ele, a minha geração toda era, sabe? Sabe a geração dos 60, 70 do Chico? Era do Lúcio Flávio, lá em Belém. E, então, lá em Belém, ele voltou e começou a criar jornais livres, né? E começou a levar esses jornais, essa voz, né, de Amazônia ferida, não a Amazônia glamourosa, não é aquela Amazônia linda que a gente vê com as araras lindas, aqueles igarapés, lá vai o riozinho, que as televisões exploraram muito agora na COP, né? Tudo é muito lindo, aqueles igarapés, né? Só que recomendo tirar as árvores dos igarapés da beira do igarapé. Isso significa o quê? Que o igarapé vai ficar sem mata ciliar. E sem a própria água. E vai entrando terra, né? Vai acerolando, acabou. Mas a recomendação durante muito tempo foi: tira as árvores para quê? Para plantar. Plantar o quê? A floresta? Não, porque a floresta ela é rica, porque do lado de cada uma árvore tem uma parceira. Aí quando você tenta a monocultura, lá com os bodes d'água, né? Os burros d'água, foi o que aconteceu o quê? Com a pimenta do reino. Por quê? Do japonês. Veio o quê? A fusariose, uma doença que, claro, já existia, só que ela tinha um controle biológico. A árvore do lado produzia um determinado bichinho, né, um insetozinho que ia lá e acabava com a fusariose. Só que você leva só a pimenta do reino, não leva aquela outra que estava com o controle biológico dela. Aí o que acontece? Ela vai dar os burros d'água. Aconteceu isso com o Dedé. O Dedé também investiram uma grana. A seringueira, também hoje nós não somos mais grande produtor de borracha. Lá na Malásia. Por quê? Porque levaram as seringueiras, só que plantaram seringueira por tudo quanto foi canto. Bom, gente, aí isso começou a acontecer também com as pastagens, isso começou a acontecer também com as áreas onde tinha floresta e foram derrubadas, e a solo da Amazônia, porque que parece, é um solo pobre. Ele é rico pela chuva, ele é rico pela troca de nutrientes. Então, se fez tudo errado. E o Lúcio começou exatamente desse jeito, a falar. Falar não, até porque ele não é bom de falar, não. Ele não é muito efusivo, não. É uma pessoa mais calma. E foi para a Universidade Federal do Pará, onde ele foi professor convidado. Depois foi também como professor convidado, foi para a Flórida. E voltou para a Amazônia para quê? Escrever. Que era o que ele fazia, e muito, mas muito bem. E de uma forma muito contundente. Parecia que o que ele escrevia não era aquela pessoa com quem você estava conversando. Porque os textos dele são bem pesados, são agressivos, agressivos que eu digo em termos de dados, de fatos. Né? São fortes. Como dizem os coleguinhas de hoje, robustos. É de raiz mesmo. Então, em 87, o Lúcio marcou a história do jornalismo brasileiro. Tá? Não consegui fazer? Ele criou um jornal, que eu fiz questão de trazer uma para vocês verem, como um jornal. Minha filha trouxe. Pode mandar todos.
Isso eu ainda tenho guardado. Olha a cor do bicho. Nas caixas das mudanças, eu ainda tenho alguns. Então, por exemplo, um dos jornais, antes do jornal pessoal, tem o jornal Bandeira 3. Esse ele não fez sozinho, tá? Em 1991. Agora, quer ver só? Segure para você, enquanto você fala. Deixa eu segurar. O aqui ou aí? Você Eu prefere? prefiro esse aqui. Então tá. Então, esse pode virar para lá. Então, esse pequenino jornal, que eu disse há pouco, ele mexeu com o jornalismo no mundo. Porque se imagina um jornalzinho desse, forrequinha. Olha aqui, olha o tamanho do bicho. Olha as ilustrações. Parece coisa de criança, não parece aquele jornalzinho que a gente faz na escola? Olha aí. Sem nenhuma publicidade. De ninguém fazendo publicidade. Tá? Era amor, era obsessão já. E esse jornal, ele durou 32 anos. Tá? E ele como é que ele era puxado? O Lúcio imprimia, aí ia com o sovaco ilustrado, a gente chama de sovaco, cheio de jornalzinho, para as universidades, algumas bancas de revistas e os locais, as instituições que sabiam que teriam pessoas interessadas. Era essa forma de garantir que o próximo seria editado. Quem fazia esses desenhos? Irmão dele. De quanto em quanto tempo? Mais ou menos. Eu acho que é mensal ou quinzenal. Quinzenal. Tá? Esse tá aí, ó. Luiz Pinto, que é um cartunista, irmão dele, que ele está bem doente também. Esse da capa aí é o Jader Barbalho. Cadê? Esse aqui. Mesmo, é mesmo. Aqui, ó. Jader Barbalho, que é o pai do atual governador do Pará, o Helder Barbalho. Né? Bom, não, volta um pouquinho. Tá bom. Não, volta. Desculpa. Por que esse jornal surgiu? O que levou? Se o Lúcio era um cara tão conhecido, tinha jornais locais à disposição. Porque aqui, eu não vou ver a data, não vou conseguir ver a data. Você consegue? Não dá para ver. Dá pra ver? Não. Eu vou ver a data, eu fico devendo essa para vocês. Mas foi, com certeza. Foi em 87. 87? Foi. Eu olhei, eu estiquei a imagem lá. Ah, tá. Então, em 87, esse advogado, chamado Paulo Fonteles, um cara de extrema esquerda, defensor dos pulseiros, extrema esquerda, mas que era um defensor. E ele foi simplesmente assassinado num posto de gasolina na entrada de Belém. Executado. Chegaram do lado dele, pá. Cara super renomado, super conhecido. Só que a grande imprensa não deu nada. Tá? Não podia ser divulgado a morte do Paulo Fonteles. O que o Lúcio fez? Criou o jornal. Criou o jornal e saiu distribuindo. O primeiro número foi de graça. Saiu distribuindo. Está aqui a história real da morte do Paulo Fonteles. Está aqui E assim surgiu e ficou por 32 anos. O jornal pessoal que a gente ficava louco. Eu era estudante, na época ainda, e depois profissional. Já está na banca. Não tinha zap, para usar. Alguém às vezes dizia para alguém da redação: Acabou. Olha, o JP já chegou. A gente corria para a banca de revista que tinha lá perto da Provista para pegar o JP. E ele passou a ser reconhecido no Brasil e no mundo. Como eu disse, ele tem vários prêmios.
Ele é o único jornalista brasileiro aceito, convidado e aceito, né? Ou convidado, dos jornalistas, como chama? Sem fronteiras. Sem Fronteiras. Já leu tanto que ela já sabe de conjunto comigo. Não, porque ela já leu comigo. Jornalista Sem Fronteira. É o único jornalista brasileiro. Quer dizer, não é assim, aquele jornalista que a gente vê na Globo, não é aquele jornalista que a gente já ouve falar tanto. Não, é o Lúcio Flávio Pinto, é o único cara que preenche os pré-requisitos para ser considerado um jornalista sem fronteira. Então, além desses, além de tudo isso, mas eu acho que... Então, ele tem mais de 20 livros lançados sobre tudo sobre a Amazônia, tá? Não é romance, não tem nada, é difícil de ler, porque você tem que estar inteirada dos fatos, né? Normalmente são fatos que ele consegue, ele tinha fontes fantásticas, né? Aquelas pessoas que mandavam sabiam que jamais seriam identificadas, né? Como bom jornalista mantendo suas fontes. E cada um desses livros é uma denúncia, é um grito. Bateu recorde, virou best-seller? Não. Nunca virou best-seller. Nós sempre fomos os grandes compradores, nós, os alunos das universidades, os interessados em meio ambiente. Mesmo o velhão, ele era bonitão, hein? Ele era um gato, mano. Tu acha que é por que eu era apaixonada por ele? Tô pensando, viu? Agora eu tô... Mas eu disse aqui, eu falei aqui, que eu, da minha geração, é igual o pessoal, um pouquinho mais, o Chico, né, minha filha? A gente era o Lúcio, quando o Lúcio, lá vem o Lúcio. Aí ele muito meio, sempre muito atencioso, né? Entendi. Não, mas não era comedor, não era. Não tem censura. Gente, então, infelizmente, o Lúcio, há 3 anos, mais ou menos, ele está com 79, ele teve detectado mal de Parkinson e, inicialmente, sem grandes prejuízos, apenas tremores e tal. Só que chegou um dia para ver como o cara é fiel, o quanto o cara é honesto com o seu público e com a sua informação. Ele escreveu um texto e quando foi publicado, e alguém, que seria o foco da matéria, mandou dizer que não era aquilo. E ele foi rever, realmente não era. E aí o que aconteceu? Ele percebeu que o Parkinson já tinha atingido o cérebro. Já estava com a confusão mental. E ele tomou para nós uma das mais difíceis decisões. Ele parou de escrever para o jornalismo diário. Porque já estava com blog, as pessoas mais jovens já estavam fazendo edições. Então, de alguma forma, ele continuava com esse trabalho, né, de gritar, de falar. Porque o Lúcio falou de tudo, gente, da chegada da Cargill e plantando soja na região de Santarém. Ele falou sobre as hidrelétricas, ele falou sobre tudo. Tudo que ele sabia que seriam prejuízos. Aquele desenvolvimento rápido, né? Questão de curto, médio prazo, mas com consequências Gravíssimas. a longuíssimo prazo, talvez algumas irreversíveis. Então, Lúcio, ele continua lúcido, de alguma forma, ético, íntegro, um homem que, mesmo um dia antes da doença, ele ainda pede desculpas por um erro e agradece a vida por poder
corrigi. É terrível. Esse texto dele é muito pesado, sabe? Porque o cara que passou 40 e poucos anos, mais de 40, escrevendo, tendo certeza do que estava escrito, valorizando todos os fatos puramente verdade. Ao final dizia, eu não posso mais escrever, porque minha cabeça não me obedece mais. Eu não tenho mais domínio sobre o que eu penso. Agora ele fala mais pausado. Minha filha esteve com ele agora lá na programação paralela da COP. E ele vai seguindo firme. Como foi a Bel colocou aqui, é como um rio que vai resistindo a seca. E hoje, aos 76 anos, ele segue incansável. Tanto que o seu novo livro está aí dela, na verdade, é uma coletânea que fez a Ana Terra pagar excesso na bagagem. Reuniram os amigos, tudo que ele tinha espalhado, principalmente nos blogs, mais pela internet, né? E ela traz a Terra. Aí ela foi, pegou o livro, tem autógrafo e tal, mas ela esqueceu no carro. Chove, né, gente? Já sabe como é. Então, mas claro que ela trouxe, né? Ela foi no lançamento do livro. Fiz questão de esperar, ela não vai em lugar nenhum, não traz nada para mim. Mas vai lá. E ele está muito frágil. Ele está... outra pessoa. Então, isso aqui tem 900 e poucas páginas. Pesa mais de 3 quilos o livro. E foi reunido esses artigos todos que ele publicou durante anos. É uma reedição ampliada de tudo que ele escreveu. Porque se você joga Lúcio Flávio Pinto no Google, é tanta coisa que você não sabe o que fazer com tanta informação. Olha que eu conheço ele desde 18 anos, quando eu fui trabalhar na província. Mas é tanta coisa que eu dizia para a Bel, para a pessoa, para os mediadores, eu não vou ler mais. Sabe? Porque cada vez que eu leio, eu sei que está faltando alguma coisa. Né? Por exemplo, eu não toquei aqui. Obrigada. Só porque eu sou da casa. Quer mais um pouquinho? Bom, então, tanta coisa, por exemplo, eu não toco no assunto, eu não sei de cabeça, mas ele responde a vários processos, inúmeros processos. Ele já ganhou prêmios internacionais que ele não pode ir receber. Sabe a história de sair do país quando voltar vai ser preso? Ele não vai receber os prêmios que ele ganha porque ele corre risco de ser preso. Então, esses colegas, né, editaram, e esse lançamento foi agora. Olha, tá muito chique. Quando a convidada é de fora, vem do copo de novo. Sustentabilidade. Então, o lançamento agora, foi agora dia 18, quer dizer, notícia bem fresquinha que dia hoje, 26. Muitos amigos, muitos fãs, muitos admiradores, muitos alunos, pessoas que têm o Lúcio Flávio com um significado que me enche de orgulho por ser paraense, por conhecê-lo, por ter sido influenciada por ele,
Porque eu acho que isso é uma outra coisa, é o cara que tinha tudo e não ficou rico. Ao contrário, pobre, sabe? Não vive com inúmeras dificuldades, tem como maior patrimônio uma lindíssima, enorme biblioteca, avaliada em não sei quantos milhões aí. Acho que ele não vai se desfazer. Eu já disse que enquanto ele estiver vivo, a biblioteca dele vai continuar como ela está. E aí é o texto que nós escolhemos, porque ele lançou o livro, né, apenas como e-book, que está lá na Amazon, né? A gente tem que estar pelo Tinder, né? E esse é um livro diferente, é um livro mais pessoal, é um livro onde ele, né, fala mais de emoções, que lá nos outros livros são muito fatos. Né? E nós escolhemos esse texto. Né? Tem outros interessantíssimos, mas esse aqui, onde ele fala sobre a hidrelétrica de Tucuruí. Gente, a hidrelétrica de Tucuruí é uma... Eu fui na hidrelétrica de Tucuruí, mas ainda numa fase muito inicial, quando ainda estavam fazendo, quer dizer, mas o Lúcio foi já no período em que ela estava quase em função. Então, o que é Tucuruí? É aquilo que o homem calou o rio. Sabe? Ele tirou o direito do rio de viver. Para quê? Para a gente ter... A gente, será que a gente? Ganância. Luz. Né? A gente tem essa energia que hoje tanto se briga. A COP está aí, não terminou. Com acordo com relação à utilização da energia. Então, e aí o Caboclos foram. Esse é o texto do Lúcio. Essa aqui é a capa do livro, tá? Que tá no meu book. De um ponto elevado, divisei a paisagem. O Tocantins, a jusante, já sem o suprimento da água de montante e a enorme estrutura de concreto, segurando aquele riozão com mais de 2.000 quilômetros de extensão. O 25º maior do planeta. Ali o homem estava desafiando a natureza. Estancar o movimento natural daquelas águas pela primeira vez em milhões de anos. O choro, mais forte do que eu, veio sem controle. Ao meu lado, o engenheiro Washington não sabia o que fazer. Por que eu chorava? Porque ali, naquele momento, diante de uma incrível obra do homem, ao mesmo tempo maravilhosa e diabólica, eu senti outro rio pujante a fluir pelas minhas veias de caboclo, das margens alvas do belo Tapajós. Que ele nasceu em Santarém, na região do rio Tapajós. Uma das minhas fontes vitais, a água, mas não uma água qualquer, aquela água cristalina e refrescante da minha infância feliz, estava irremediavelmente tocada e alterada pela mão do homem, humana máquina, Deus ex machina, eu acho que se pronuncia assim. Foi um dos momentos mais fortes e reveladores da minha vida. Refeito do choro, mirei o engenheiro da Eletronorte e ordenei: siga-me. E foi um tal de subir e descer escadas, de adufas, dezenas, centenas, até que o Washington, menos preparado para a tarefa hercúlea, bateu lona. Juro que todas são iguais, não precisamos examiná-la por inteiro. Eu sou o caboclo que chora seu rio aprisionado e sua floresta derrubada. Chora, se digna, reage e escreve um texto, como este, pedindo aos novos
Bivana. Buana. Inclusive, que se cheguem a nós, sejam mais um de nós, mas como um de nós, que somos Amazônidas. Senta. Respira, senta, relaxa. Isso mesmo. Vou te dar um abraço. Todos. Obrigada pela salva. É da terra, ela é da terra. Que linda, querida. Como é que é? Eu fui para Belém há uns 20 anos, aprendendo com a professora também. As comadres, vamos continuar, segue o plano. É o tu que nós usamos. Tu queres, tu gosta, quando tu quiseres, quando tu chegares. Vai lá, olha na terra. Vem cá, criança. Não, você é filha, você é raiz, venha. Venha. Aí o pessoal depois diz assim, como é que ela sabe tudo isso? Ela vai desde pequenininha para minhas palestras, de vez em quando, para minhas aulas, e tá bom. Bom, Oi. algumas perguntas que a gente gostaria de colocar à disposição para que a gente pudesse conversar, né? A partir do que a gente ouviu, do que a gente leu. Né? Qual é a Amazônia que você conhece? Não ela, que já é de lá, ela já tem uma certa conhecimento. A Andréia também, né, Andréia? Que anda na terra. Mas vocês que são daqui ou de outra região? Que nunca nem foram. Né? Então, qual é a Amazônia que você conhece? Eu sou virgem da Amazônia, não conheço nada e estou animada a ir, mas com os seus olhos. Sim. Completamente diferente, para vivenciar. Essa é a Amazônia que eu quero conhecer. E vai conhecer. Com Amazônia do certeza. coração, né? Eu tive em Manaus, sou Manaus. Mas muito tempo. A Amazônia que eu conheço é levar um avião, 70%, 80% do avião ficava todo na Amazônia, um bando de estrangeiros de tudo quanto é parte do mundo para fazer passeios encantadores e tudo mais. Quantos voos a Vale colocasse, eles iam 70%, 80%, 90% só estrangeiro. E uma parte, acho que não tem nada a ver, mas era assim. Era mais fácil, era mais barato irmos para Miami, Nova York, do que ir para sério, era muito mais caro. Muito mais caro. Isso E o mesmo. avião estava Isso sempre mesmo. lotado de estrangeiros, sempre. É isso mesmo. Tanto é que eles vinham para cá e não queriam ir embora, né? Eu acho que essa Amazônia que a gente conhece hoje é uma Amazônia que chora. Eu acho que ela chora toda essa Pedindo socorro. água que estava represada e que o Tucuruí foi liberada. Né? E a gente conhece também uma Amazônia dos livros, né? Da beleza, que traz o oxigênio, mas a gente hoje vê que é uma Amazônia que está gritando, que tem povo originário que é massacrado, que a gente tem as nossas riquezas minerais sendo devastadas, né? As minerais, as vegetais, nossa biodiversidade, né? Sendo usurpada, né? Os nossos animais de toda espécie. Então é uma Amazônia que eu acho que tem que ser mais conhecida da maneira que você nos trouxe, para que nós possamos todos nos tornar amazônicas, né? Que possamos
também com propriedade defender, né? Para a gente defender, a gente tem que conhecer mesmo. O trabalho dele eu não conhecia, li pela sua proposta, e ele tem um blog muito interessante no qual ele continua dando as ideias e outras pessoas escrevendo, né? Agora, semana passada, tinha alguma coisa dele lá. E é isso. E pelas suas palavras, parabéns, minha amiga Ruth, maravilhosa. Acendeu em todos nós, né? Acendeu em todos nós esse desejo de conhecer a Amazônia mesmo. Eu nunca estive lá. Não quero falar. Fala no microfone. Depois que... Obrigada, Ruth, pela linda apresentação, pelo seu estudo, pelo seu envolvimento, por trazer para a gente a tua raiz, a tua história. A emoção de ouvir você falar amazônida, e quando eu pensava na Amazônia, eu ficava focada na parte do Amazonas, ali da região de Manaus, e essa eu conheço, mas não é diferente da de Belém. Então agora é tudo junto, misturado. E a primeira vez que eu fui para a Amazônia eu tinha 25 anos, e eu fiquei... era muito assustada, porque eu fui para a floresta, tive que dormir nas redes, foi um grande aprendizado, a pobreza, os igarapés, e tinha uma coisa que me encantava, que era a humildade, que era aqueles índiozinhos com aqueles olhinhos, as crianças, os velhos. Então essa Amazônia que você chama, mas que eu falava de Amazônia, eu não conhecia. E eu lembro que, muito antipática da minha parte, eu não aguentei ficar, porque era muito, para mim, não era que era agressivo, eu não conseguia ficar na floresta e dormir nas redes. Eu tinha medo. Então, essa eu conhecia. Aí eu voltei outras vezes, mas ainda continua até hoje uma luta, uma exploração. Aparece muito bem no Último Azul. Ainda é a criança que mostra para a Teresa aonde ela pode sair, que ela estava perdida procurando. Isso existe ainda. Existe a pobreza, existe a questão indígena que foi muito bem colocada, entre aspas eu vou colocar, na COP. E o Lúcio é assim, da grandeza dele, dessa luta. E agora aqui refletindo com você, por que a Parkinson que você falou? Mas deve ter também, assim, porque querer esquecer essa luta que ele entregou a alma, e recebeu tantos prêmios e não pôde receber os prêmios. Escreveu os jornais, isso daí é a riqueza do nosso país, que tem que estar em algum momento, não sei, numa biblioteca mundial para apresentar a luta do Lúcio. Eu falei ontem, né? Juntar Isso. Então, é um leque que se abriu hoje para nós, de olhar com outro recorte, com uma outra clareza para o nosso cotidiano, né? Que a gente está tão distante e está tão perto daqui da gente e a gente não dá o devido valor para essa riqueza. E a questão da destruição, né? A gente está falando do Curuí, mas tem outros e outros pedaços do Brasil que estão sendo destruídos. Então, quero te agradecer da tua grandeza, da tua alma que você entregou para a gente hoje. Vamos lá. Então. Volta. Lu. A segunda. Lu, vou falar. Vai falar. Na verdade, eu queria, como a senhora, agradecer. Eu não conheço a Amazônia. Eu conheci um pouco através dos seus olhos e da pesquisa que a gente está fazendo há mais de um mês. Então, assim, o que eu sei hoje é que, sem conhecer a Amazônia, eu sou uma amazônica. Apaixonada pelos seus olhos. Eu acho que é isso que você fez. Né? A senhora falou, você trouxe a sua alma e compartilhou com a gente. E o seu amor fez com que mesmo quem não conhece se apaixone e se identifique com a causa, né? E acontecendo em paralelo com a COP, então assim, a gente foi vivendo cada um desses segundos, mas com a sua lente. Obrigada pela sua gentileza,
de compartilhar os seus olhos conosco nesse momento tão importante. Bem, eu como paraense, já moro... Alô? Tá dando para ouvir? Sim. Eu como paraense, meu nome é Maria de Lourdes, meu nome é bem comprido, Maria de Lourdes Bacelar Ferreira. Sou casada com um paulistano, hoje eu sou viúva, né? Tenho 2 filhas paulistanas, já moro há mais de 50 anos em São Paulo. Ruth, não é confete, porque você não precisa disso. Não precisa. Mas, mais ainda, eu sempre tive orgulho de ser paraense. Tanto que eu nunca perdi o meu sotaque. Nunca perdi meu sotaque de paraense. E são muitos anos aqui, dando aulas. Eu sou professora de Química. Então, os alunos perguntavam, professora, a senhora é carioca? Não, eu sou paraense. Ah, paranaense. Eu disse, não, eu sou nortista. Então, mais e mais e mais, eu estou orgulhosíssima de você, de conhecê-la. E não quero perdê-la jamais. Porque é isso, são pessoas assim que realmente mostram o que é o nosso Brasil e o nosso Pará. E a Amazônia, né? Muitíssimo obrigada por você estar aqui conosco. Oi, Júlia. Eu queria agradecer também, eu conheço Manaus, fui para hotéis de palafita, conheço Belém, fui 2 vezes a Belém. Belém realmente, agora na Copa está melhor, porque era um lugar bem sujo, está maquiado ou não, mas eu acho que vai progredir, até que ponto é bom ou não, mas vai progredir com o turismo, indo conhecer, e isso vai fazer as pessoas tomarem medidas na cidade de Belém, para melhorar um pouco mais, inclusive a segurança. Vai ser uma coisa que é maravilhosa em Belém e é bem diferente de Manaus. O acolhimento das pessoas e a comida de Belém. Eu comi em Manaus e não me agradou muito. Eu sou carnívora, eu não sou do peixe, mas em Belém eu comi muito, muito bem e as pessoas são muito acolhedoras. Muito obrigada. Bom, a gente quer saber, né, eu particularmente, o que mais impressionou você dessa narrativa do Lúcio? O microfone. Oh. O que mais, né, impressionou você essa narrativa aí A coragem. do Lúcio, né? Uma pessoa corajosa, que é? forte, corajosa, atrevida, que iria à luta sem ter medo. Vou falar. Eu acho que ele desafiou as grandes mídias, né? Num tempo que a gente sabe que foram tempos difíceis, né? Mas que ele, com a voz dele, que ele criou o próprio jornal para poder falar o que ele sentia, né? Até ficou arrepiada, né? É que realmente foi emocionante, viu? Então eu acho que é isso, eu acho que ele quis mostrar tudo o que estava acontecendo, o que acontece ainda, né? Na Amazônia, e que a gente está aqui, né, no Sudeste, de braço cruzado, olhando o que acontece sem, sabe, falar o que a gente pode fazer, né? E ele mostrou isso, né? A voz dele mostrou. Né? Então eu queria te parabenizar, realmente foi muito legal. Parabéns, viu? Gente, o ovo tá tímido. Vai, Eu vou fazer um não vai paralelo. falar. Oi. Eu tive a felicidade de conhecer Belém, mas foi há muitos anos, há uns 20 anos atrás. E você estava falando do rio, estava falando da hidrelétrica e da lembrança do que era. E eu recentemente estive numa cidade chamada Itá,
E ali também passava o Rio Uruguai, a cidade, por conta da hidrelétrica, ela foi transferida para um outro local. Então, isso trouxe muita riqueza para o lugar, porém, muita tristeza também, porque eles perderam uma coisa chamada identidade. Então, aonde eles cresceram, o que eles viam, isso tudo eles perderam. Então, eu imagino que essa hidrelétrica também tirou um pouco disso de vocês. Perfeito. Olha, tirou muito, porque muita coisa não foi retirada, até porque naquela época ainda não havia a questão da licença ambiental. Então não houve nenhum mapeamento de fauna, flora, e isso que você diz. Onde está a igrejinha que as crianças foram batizadas? Está lá dentro d'água. Então, e Itá foi a única coisa que eles conseguiram preservar as torres da igreja. O ponto. Pois é. Então, cadê? Cadê a escola? Que aquelas pessoas se formaram, cresceram, aprenderam a escrever. Está lá. Está lá no fundo d'água. E como houve essa preocupação com a questão ambiental, muitos animais morreram, muita madeira, eu não sei dizer qual a quantidade existe, está escrito aí. As garças. Não, e não foram retiradas, elas ficaram lá, madeiras nobres de centenas de anos, estão lá. O cheiro, segundo as pessoas, era insuportável. A cor da água era horrível, porque estava tudo ali dentro. Então, realmente, essas pessoas não tiveram identidade. E isso não acontece só com Tucuruí, gente. Belo Monte está aí. Sabe? Basta você jogar a hidrelétrica de Itaipu, sabe? Todas essas, como disse o engenheiro da Eletronorte, para que você quer ver tudo igual? Infelizmente, todo o progresso traz, que se a gente for ver, até as eólicas, elas estão dando problemas para as comunidades que moram próximo, trazendo doenças, aí querem transferir, aí a pessoa é que nem no Japão, que teve um terremoto, a pessoa não quer sair dali, está levando com a radiação, porque ali é a identidade. E aquela pessoa que também mora na terrinha, perto da eólica, ali, energia eólica, também não quer sair porque ali é o lugar dela. Os mais conscientes, ou os que são menos apegados, saem. Outros não, e morrem doentes. Infelizmente, isso vai acontecer em diversas áreas. O que eu acredito é que nós deve haver sempre uma prevenção. Quer dizer, ser estudado todos os impactos possíveis e impossíveis. Porque só você dizer que vão ficar vários animais ali, todo mundo sabe disso. Mas qual foi a sua meta? Você chegou aonde? Quais foram os animais prioritários? De que forma isso foi feito? Para onde eles foram levados? Para habitat parecido com o que eles tinham ou não? Jogaram eles numa caatinga quando eles viviam, sabe, numa floresta. Quer dizer, eu acho que a questão é essa, é você ter toda uma avaliação, uma pesquisa séria por trás. É o que está acontecendo agora com as mudanças climáticas. A ciência está dizendo. O povo não acredita. E ninguém quer acreditar. Por quê? Porque o dinheiro fala mais alto, gente. Vocês acham que os países árabes vão abrir mão do petróleo? Nunca. Pode vir o que achar melhor. Sabe? Nós não vamos. Não vai ter essa oportunidade. Vai ter quando? Talvez quando haja uma destruição maior, porque já mudou. Basta ter mais de 60, e aqui o grupo, para saber que as coisas mudaram e muito. E vai mudar mais. Mais alguém? Desculpa, já estou falando muito. Bom, e qual é o futuro, que você que assistiu, nós que estamos aqui, levei para a Amazônia? O que você acha? O que você acha que
vai acontecer, é antever. Não é nem que vai acontecer, o que a gente está antevendo. Não, o que eu acho que já está acontecendo. Tem uma realidade que a gente está muito distante, mas é muito grave tudo que está se passando, né? Por favor. Com relação ao futuro, eu acho que o futuro já ficou para ontem. O futuro é ontem. Porque já está acontecendo uma desgraça. Olha, a contar, vamos começar com a violência, né? O tráfico de drogas, tráfico de madeiras, a exploração que vem também, tudo. Mas é agora, já está acontecendo, gente. Antigamente você poderia falar, eu tenho medo de ficar lá na Amazônia por conta de animais, hoje eu tenho por causa do homem. É verdade. Né? Então a violência cresceu demais, porque ela é muito rica, né? Prostituição infantil, muita gente só complementando o que a Edna está falando, qual é o futuro do velho, né? Do nós velhos, do velho que está lá, do velho indígena que está lá. A questão do futuro do velho, qual seria? Ou o velho futuro? Inverter a pergunta. Eu acho que a questão também desse velho, né? E esse velho que não tem voz, né? Tem que comer o peixe com mercúrio, que ela falou, dos garimpos. Totalmente contaminado. Quem sabe disso? Onde é que nas escolas isso é tratado? Por exemplo, eu, desde que comecei a trabalhar, principalmente com a pesquisa agropecuária, a gente ouviu falar, sempre ouvi do Carlos Nobre, que é um dos cientistas mais renomados, que quando morrer todo mundo vai conhecer, que é do INPE, né? É reconhecidíssimo mundialmente, tanto que ele era um dos coordenadores da área de ciência, né? Da COP. Então, muito cedo eu conheci o professor Carlos Nobre, um evento grande que teve em Manaus do projeto LBA, que não tem nada a ver com LBA, Legião Brasileira de Assistência, outra coisa. É uma sigla em inglês. E ele, uma das coisas que mais me impressionaram naquela época, eu ouvi constantemente agora na COP. Por quê? Por pessoas que não foram preparadas para ir para lá. Eu devo dizer a vocês que eu sou viciada em noticiário. Assim, né? Eu sou dessas que assiste passa por todos. Eu não vou nem dizer quais, porque eu passo por todos. Os rios voadores. Ficou todo mundo... Gente, eu ouço falar em rios voadores até aos 40 anos. Tanto que o meu irmão, quando ele estava em casa, né, cuidando de mim, graças a Deus, e eu disse, uma vez falou, não aguento mais esse negócio de rios voadores, os jornalistas que nunca ouviram falar, está todo mundo encantado. Aí, às vezes, eu estava lá dentro e ele gritava, Ruth, anota aí no teu caderninho, mais o rio voadores. E o que são os rios voadores? É a água que evapora e forma um rio lá em cima que depois volta a cair. E que vem para cá. Ele anda. Evapora. Mas é principalmente nessa posição que ele está vindo. E por isso que... Esses rios voadores que as florestas produzem. É a chuva que a gente tem aqui. E que foi muito bem retratado pelo Salgado. As fotografias do Salgado. Com certeza. É um banquete de rio voador. Justamente. E lá em Belém, já acabou a minha hora, não? Não. Lá em Belém, agora eu vou, já acabou, né? Então deixa eu te contar umas histórias. Lá em Belém, a chuva para a gente é tão importante, é algo tão necessário. Depois da Isso. Por quê? Porque o calor é enorme. Quando diz assim, quando aquela mocinha lá, Jaqueline, sei lá como é, diz que em Belém vai fazer 34 graus. Mentira!
É 50. Tá? Estamos sempre molhados. Cabelo, tem que usar batidinho. Porque você já sai do salão com a cabeça encharcada. Maquiagem, nem pensar. Não sei se vocês repararam, jornalistas da Globo News, que são sempre arrumadinhos, adoro os sapatos das meninas lá, né? Cada um que a Andréia Sadi coloca, lindo. Cabelo delas, a cara do Trigueiro, do André Trigueiro, passado, cabelo todo, parece que ele tinha saído do banho. Isso sem falar na pizza, né? Aqui embaixo do braço. Porque eles também não sabem isso. A gente não pode comprar roupa que marque. O caminho do hotel tropical até o aeroporto, quando a gente chegava no avião, tinha que trocar a camisa. E papada. Ninguém usa uma roupa 2 vezes. Nunca, porque aqui você, se não tiver calor, você pendura, pega um ventinho, fresquinho, né? Dá para usar de novo. Nós, mulheres, não usamos tênis. Nós não usamos tênis só para quem vai para academia. E jeans. E jeans, assadura direto. Manaus é mais quente ainda. Manaus, eu acho que Santarém também, eu já peguei uma fase de Santarém. Eu tive... Manaus? Não, em Manaus, eu morei em Manaus. Olha, Santarém, lá eu fui convidada para fazer uma palestra lá em Manaus. É muito quente. E eu estava pingando, mas eu estava com vergonha, porque eu gosto de vestidão, assim, sempre gostei. Eu estava pingando porque eu estava achando que as pessoas achavam que eu estava fazendo xixi. Né? Aí, quando eu acabei a minha palestra, ia ter outra, eu fui para onde? Para a direção do ar-condicionado. Gente, E é pior. não, eu tive paralisia facial periférica, que todo mundo achava que era um AVC, porque eu não elogio. A sorte foi que eu liguei imediatamente para o meu primo, que é médico, e ele disse, corre para o fisioterapeuta, se tu não podes ir voltar agora. Para tu começares a fazer os exercícios já, antes que os músculos da face endureçam. Então eu jogava, tipo assim, 200 beijos por dia, né? Assoprava bexiga. Quando eu comecei, eu não conseguia. Sabe, parece criancinha. Sabe aquela língua de sogra? Aquela língua de sogra. Não é? Felizmente, eu segui as recomendações dele. Comecei a fazer, fiz 2 dias em Manaus. E quando cheguei em Belém, no dia seguinte, eu continuei a fazer a fisioterapia. Para não ficar totalmente... sabe aquelas pessoas que ficam com a boca totalmente... Você não consegue beber água, porque escorre pelo outro lado. Né? Então é muito calor. Aí todo dia chove, né, gente? Todo dia chove, né? Tem que chover. Porque lá, aqui é assim, ai, vai cair uma tempestade. Lá é, gente, já tem 2 dias que não chove, né? 2 dias é muito tempo. Já tem 2 dias que não chove. Pra gente já é muito tempo não chover 2 dias. Por quê? Porque ameniza um pouquinho esse calor abafado. Só durante a meia hora, porque depois... depois volta e esquenta, às vezes vem mais ainda. Às vezes ainda vem mais. Né? Quando toma banho, nem enxuga o cabelo. Não precisa. Já sai molhado do banheiro, né? Aí você não sabe se é do chuveiro ou se é do suor. Então é muito isso. Acabou. Então, gente, acabou. Eu agradeço mais uma vez. Tem a copy. Esqueceu a copy. Ai, já foi, está cansada de tanta copy. Pois é. A cópia aqui, quem vai falar da cópia? Sou eu? Tu mesmo, né? Ué, já que tá aí. Bom, gente, eu acho que a cópia, ela acabou, né? Mas não acabou. E agora serão outros passos, mas eu acho que essa cópia, ela teve uma característica fantástica. Ela colocou a sociedade dentro da COP. Nós vimos os povos originários, nós vimos crianças envolvidas,
Nós vimos cientistas discutindo. Antes, em algumas COPs era simplesmente uma sala, onde ninguém podia entrar, e ao final se tinha uma carta da tua cidade. Então eu acho que isso foi interessantíssimo, particularmente, eu vou falar também para a Belém, o que ela disse, né? Eu acho que Belém vai ter algum ganho no final de tudo isso, porque ela passou a ter uma visibilidade que não tinha. Ela melhorou muito em vários aspectos, houve um investimento grande. Não porque ninguém é bonzinho, não. É porque precisava e todo mundo politicamente, né, é óbvio que está preocupado, né, com o futuro disso aí. E nós, mulheres, estivemos lá. Tá? Então eu acho que isso aí, ó, 194 delegações foram credenciadas, né? 57 chefes de Estado, isso sem o Trump, e o chinês, né? Milei também. E o Milei também. Mais de 170 países que confirmaram a sua presença na conferência. 145 delegações participaram da cúpula de líderes. Porque isso é muito interessante, que vocês viram que são várias etapas, não é? Senta, faz uma reunião, prepara. Não. Coisa muito, né? Cada um faz o seu cada um. Luísa estava lá. A Luísa Trajano estava lá, representando. Jornalista, né? Acho que era mais o que tinha, não era? Jornalista. Público total, foi estimado de 70 mil pessoas, inicialmente eram 50 mil, mais 50 mil em termos de oficial, né? Aí vieram mais esses 20 mil, porque a Universidade Federal do Pará, onde ficaram os índios, os índios não, desculpa, né? Povos originários, foi onde eu estudei, é um lugar lindíssimo, na beira do Rio Guamá, e eles transformaram aquilo ali numa grande aldeia, né? Os índios se sentiram em casa, eles tinham até onde rezar, né? Onde eles faziam as orações deles. A minha filha não gostou muito do preço das bijus das índias lá. Uma índia que... Então vieram 5 mil indígenas, olha só, gente, de tudo quanto é lugar. Veio alguns deles foram dias e dias viajando em barcos, canoas, né? Bom, e eu acho que essa questão midiática que não dá para fugir, que hoje tudo é real, hoje é tudo ao vivo, né? O incêndio foi ao vivo, né? Apavorada. Na terra. Ela, o que é, mãe? Tu estás aí aonde, mãe? Na costa. Por quê? Porque está pegando fogo aí. Eu nem sabia que estava pegando fogo. Ela informando de São Paulo para ela que estava pegando fogo lá na costa. Então, gente, eu acho que no final nós ganhamos. O Brasil ganhou. Perfeito? Não. Vamos falar? Vamos. Vai ter reclamação? Vai. Mas eu acredito numa frase. Só tem crítica nesse nível porque nós vivemos num país democrático. A democracia é que permite isso. Se não houvesse democracia, nós não teríamos esse outro lado. A gente teria só um lado. Muito obrigada de novo, senhora. Você conosco aqui, primeiro grupo, né? Mas não acabou não, né?